Fala galera, em primeiro lugar eu gostaria de desejar um bom ano novo a todos. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, né? Hoje é dia 6 de janeiro, né? Para falar um pouco sobre o mercado de investimentos agora para 2025, tá? E, pô, 6 de janeiro, tem alguma coisa para falar? Olha, sobre janeiro em si, na verdade não tem muita coisa não para falar, mas aconteceu uma coisa em dezembro que eu achei muito interessante e que eu queria compartilhar com vocês, tá? E essa coisa que aconteceu em dezembro, ela provavelmente vai mudar o rumo dos nossos investimentos em renda fixa, tá? De maneira bastante significativa. Você talvez já esteja vendo os efeitos, né? Mas se você não investe em fundos de investimento, em renda fixa, ou não investe em renda fixa, ou se você nem prestou atenção, né, não acompanha tão diariamente assim, talvez você nem tenha notado o que aconteceu em dezembro. E o que aconteceu em dezembro é um reflexo do ano de 2024. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu em 2024 para você entender o que aconteceu em dezembro, para você tomar decisões melhores referente aos investimentos de renda fixa agora em 2025, tá? Uma das coisas que eu também fiquei pensando se eu fazia esse vídeo mesmo é a relevância. E eu vejo que como o assunto não é muito tratado, ou até assim, a quem serve trazer esse conhecimento também, fica a pergunta, né? Então acho que é um assunto meio obscuro e que na verdade ele podia ser trazido mais de uma maneira mais clara aí para todos os investidores sem nenhum prejuízo. Acho que o investidor, até o investidor mais iniciante, pode estar se interessando por ver o que eu vou apresentar hoje aqui nesse vídeo. Então a gente vai falar sobre o spread de crédito. Spread de crédito, esse que é o termo. E o spread de crédito, ele é basicamente o quê? A diferença, né, entre o quanto alguns títulos de renda fixa, que são os títulos de renda fixa de crédito privado, né, que são os títulos de renda fixa emitidos por empresas, né, estão pagando, né, a mais do que os títulos de renda fixa mais conservadores. Por exemplo, um Tesouro Selic ou um Tesouro IPCA, né? Então, essa diferença entre o quanto um paga e o quanto o outro paga, né, o título público e o crédito privado, é o que a gente chama de spread de crédito, tá? E o que é interessante disso? Você pode ter, por exemplo, a taxa de juros no Brasil mudando, tanto para cima quanto para baixo, e isso não mexer no spread de crédito. Então você pode ter, vamos dizer, a mesma diferença sempre entre os dois produtos, né, o título público e o título privado, né, o título de crédito privado, eles podem ter sempre a mesma diferença, ainda que as taxas mudem. Mas na prática a gente viu em 2024 que isso não aconteceu. Então, esse relatório aqui que está aberto na tela, aqui que eu estou mostrando para vocês, e aí acho que eu vou até trocar aqui a visualização, é um relatório da JGP. Então, para quem não sabe, né, também acho que vale a pena fazer propaganda, né, não trabalho para a JGP, mas a JGP é uma gestora bastante antiga aí no mercado de fundos de investimento, né, que ela criou um índice, e aqui vocês podem ver, eles divulgam esse índice no site deles, que é o IDEX, né, e aqui tem um pouco, né, sobre o IDEX. Então, o IDEX foi criado inicialmente para o uso interno da JGP, com o objetivo de auxiliar o gestor de crédito na construção dos portfólios e entender o mercado de crédito local. Conforme o índice foi ganhando volume, a JGP resolveu abrir essa base de dados para ajudar a desenvolver o mercado de crédito privado brasileiro a ter mais transparência. Então, a gestora estava fazendo esse acompanhamento e ela viu que tinha relevância para todo mundo e resolveu começar a compartilhar gratuitamente. Então, nesse momento você já aprendeu uma coisa, que existe essa gestora que criou esse índice que você pode consultar no site dela ali como é que está indo o índice. E eles divulgam relatórios, né? Então, eu peguei aqui, por exemplo, um dos relatórios, né? Que é o IDEX CDI, que daí compara especificamente, né, a diferença entre os títulos de crédito privado que remuneram em cima da taxa de juros, né? E tem o outro, né,
que seria o IDEX Infra, que daí seria para os títulos que rendem IPCA+, né? Então, seria ali títulos de debêntures, por exemplo, né? Que geralmente são atrelados à inflação. Então, a gente pode ver que tem esses relatórios. O IFRA, eu só achei aqui outubro, mas assim, isso não é o ponto essencial, né? O importante é você saber que esses relatórios existem, que eles são gratuitos, que você pode baixar. E aqui, olhando esses relatórios, aí você vê uma história bem interessante. Que, por exemplo, aí aproximando um pouco mais aqui, para ficar mais visível, né? Não sei se está visível o suficiente, né? Mas, basicamente, aqui, nessa ponta aqui, em março de 2023, a gente teve um aumento, né, do spread de crédito. Então, os títulos de crédito privado, eles começaram a aumentar muito o quanto eles pagavam a mais em relação aos títulos públicos, e ao longo do tempo isso foi diminuindo. Então, quem não olha esse tipo de coisa, ficou alocando em crédito privado ou em fundos de renda fixa com um certo desconhecimento. Porque isso aqui, essa queda do spread, ela pode afetar, por exemplo, se você vai resgatar o seu investimento antecipadamente, você pode ser prejudicado, porque o produto tem ali você alocou com uma taxa mais baixa, e aí se tem um aumento do spread, você pode ser prejudicado caso você faça um resgate antecipado. Então é uma das variáveis. E o outro ponto é que quem está alocando nesse momento, né, das taxas mais baixas, que foi agora o ano de 2024, está alocando com um spread baixo, né? E a gente viu muita gente não tendo cuidado com isso, né? Então a gente viu muitos concorrentes nossos colocando em títulos de crédito privado, como se essa queda do spread, né, fosse uma coisa que não pudesse daqui a pouco estar voltando, né? E aí, bem, eu mostrei então aqui o spread de crédito, né, do DI. O IPCA+, foi mais ou menos a mesma coisa, não mudou muito ali os desenhos, né? Então podem ver, subiu lá em março de 2023, aí depois foi caindo, né? Então, basicamente a mesma coisa, né? E aí, onde é que isso se reflete? Aí se reflete na prática, não só no mercado de renda fixa, mas também no mercado de fundos de investimento. Então, primeiro eu peguei um fundo que é mais genérico, que é um fundo do Banco do Brasil, né? Claro, não é nenhuma crítica ao Banco do Brasil nesse sentido, porque todos os fundos de renda fixa, praticamente, vão ter esse efeito aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas, basicamente, o que vocês vão ver aqui é que eu peguei esse fundo aqui do Banco do Brasil, BBRF, longo prazo, high FIC, né? Então, tem vários tipos de renda fixa aqui nesse fundo, né? E o que aconteceu? Em dezembro de 2024, e aí a grande questão, eles tiveram uma rentabilidade bem abaixo da média. Você pode ver que ao longo do ano, né, se você pegar o ano em si, o fundo ficou ali ligeiramente abaixo do CDI, né? Mas nos outros meses ele estava bastante acima. Então o pessoal estava animado aí com fundos de renda fixa, né? Claro que teve ali um ou outro mês ali que não foi tão bom, mas assim, o pessoal estava animado com os fundos de renda fixa porque eles estavam rendendo muito acima da média. E por que eles estavam rendendo acima da média? Justamente por esse desenho aqui que a gente está vendo aqui no relatório da JGP. Então, como o spread de crédito estava caindo, todos os títulos de renda fixa que as pessoas compraram antes estavam se valorizando. E aí essa valorização, ela aparece dentro dos rendimentos dos fundos de investimento. Então, isso aqui não é o rendimento do que estava dentro dos fundos. Na verdade, isso aqui é o rendimento, mas se valorizou ou desvalorizou esses títulos de renda fixa que o fundo tinha. Então, o fundo conseguia ter ali, de vez em quando, algumas valorizações a mais. E aí, em dezembro, ele tomou uma porrada. Ficou bastante abaixo, né, do CDI. E aí o pessoal quem prestou atenção, talvez tenha ficado assustado, chateado, né? E não é só o fundo do Banco do Brasil, né? Não quero ser
persecutório aí. Quero que ninguém me acuse de estar perseguindo o pessoal aí do Banco do Brasil. Então vou pegar um fundo da XP. Quem está vendo esse vídeo talvez ainda não me conheça. Eu sou assessor de investimentos, trabalho, né, na Marco Investimentos, sou um dos assessores que cuida dessa parte de acompanhar os investimentos dos investidores, então não faço ali o atendimento, né, dos investidores, eu fico mais na parte do investimento mesmo. E aí, a gente vê aqui que o fundo da XP, o XP Corporate Light, né, também sofreu com o mesmo movimento. Então vocês vão ver, mas o fundo da XP está com uma rentabilidade melhor. É isso aí, tem que fazer propaganda. Mas o fato é que ele também teve uma rentabilidade ruim ali em dezembro, né? Uma rentabilidade abaixo da média. Mas pô, foi melhor lá que o do Banco do Brasil. Tudo bem, mas o efeito que eu tô falando para vocês, que é o efeito dos prédios de crédito, ele aconteceu tanto lá quanto no fundo da XP. Então, mesma coisa. Se é fundo de renda fixa, a chance de ter sofrido com isso aqui é muito alta. Porque justamente o que aconteceu e ainda não aparece neste relatório, porque este é um relatório de novembro, né, esse relatório aqui da JGP, é que o spread de crédito finalmente aumentou. Então ele vinha diminuindo, né, normalizou aqui e acabou finalmente subindo. E aí essa subida que maltratou os fundos de investimento em renda fixa. E aí pegando alguns fundos até mais interessantes, né? Então a RX Hedge, um fundo aí que estava com uma rentabilidade bastante acima da média e é um fundo isento de imposto de renda, né? Então esse é um fundo que terminou aqui o ano com uma rentabilidade de 150% do CDI. Como ele tem bem mais crédito privado do que outros fundos, ele já começou a sofrer antes. Ele começou a sofrer em outubro e novembro, com vendas ali dos títulos, e em dezembro ele também teve ali a rentabilidade acima da média. Então peguei 3 fundos diferentes, né? Um de uma gestora independente, um da XP, outro do Banco do Brasil, né? Então grandes instituições, e a gente vê o mesmo efeito ali em dezembro. Então esse efeito ali perverso ali, esse ataque ali na rentabilidade aconteceu. Qual que é a grande questão aqui? É que o quão pontual será que vai ser esse movimento em 2025? Será que é um movimento que ele vai acontecer totalmente de volta? Será que desse spread aqui a gente volta para esse outro spread aqui mais alto? Eu não tenho como saber isso e dizer para vocês, mas isso é uma preocupação que está na mesa, vamos dizer assim, né? Então a gente pode pegar e olhar aqui algumas informações aqui, de novo, do site da JGP. Então não saiu o relatório novo de dezembro, né? Janeiro não tem como ser, porque janeiro não acabou, a gente está em janeiro, né? Mas esse de dezembro já saiu. Desculpa, o de novembro já tinha saído. Mas vocês podem ver que a JGP já está atualizando janeiro de 2025 e colocou aqui evolução dos spreads, né, de carrego, né, da renda fixa. E aqui é que está o ponto interessante. Então a gente começou a ter altas. E o que isso significa na prática? Então eu comentei com vocês que ali no ano de 2024 eu acabei deixando de fazer vários investimentos em renda fixa, em crédito privado, e eu dei preferência para os fundos, como, por exemplo, aqui o fundo isento, né? Mas o fundo, né, ficou aqui com uma rentabilidade abaixo do CDI ali em dezembro, não sei o que e tal. Esse aqui também. Mas eu invisto no Banco do Brasil, também ficou abaixo. Tudo bem, isso aqui é uma coisa pontual, mas esses produtos, eles são produtos que são resgatáveis, né? Então você pode reposicionar eles. O grande medo que eu e outros investidores ali e outros assessores também tinham ali na equipe era justamente que a gente pegasse, né, o spread de crédito baixo
alocasse nele, botasse ali o investimento em renda fixa e daí ficasse com uma taxa mais baixa, sendo que a gente podia ficar em fundos de investimentos com dinheiro em liquidez para depois alocar em taxas mais altas. Então, é isso que a gente está olhando para 2025 e a gente vai estar acompanhando. Então, a gente vai ver se o spread de crédito vai aumentar. A taxa de juros ela já está aumentando, então as taxas em si você pode dizer, mas as taxas já aumentaram. Sim, mas para quem investe em crédito privado, pegar essa gordurinha a mais é interessante, porque daqui a pouco com a taxa de juros aumentando, as taxas que você pegou vão ficar obsoletas, elas não vão ser mais tão interessantes. Então, é melhor você ter uma gordura extra. Então, hoje a gente ainda quer ver como é que vai andar esse spread, né, de crédito, né, essa diferença entre os títulos mais seguros e os títulos emitidos por empresas, que daí tem mais risco, né? Não que as empresas não sejam boas, mas, enfim, comparado com o título público, tem mais risco, né? Então a gente quer ver como é que vai andar esse spread para ver se a gente vai estar fazendo mais investimento em renda fixa ou se a gente vai dar preferência para os fundos de investimento, né? Que conseguem gerir melhor, né? Conseguem cuidar melhor dessas carteiras. Então, os fundos acabam comprando títulos muito melhores. Então, quando a gente tem esse cenário aí de spread aumentando, a gente prefere ficar nos fundos, né? Porque realmente eles conseguem pegar produtos melhores, com taxas mais limpas, e a gente não fica preso em alguma taxa que depois a gente vê que não é a taxa que a gente gostaria de ter ficado, né, encarteirado ali. Então, acho que desse assunto do spread de crédito é isso. É isso que a gente vai estar olhando para a renda fixa em 2025, né? E a renda fixa acho que é o investimento mais tradicional aí do brasileiro, né? E achei estranho o pessoal não dar tanta atenção para isso aí no mercado financeiro. Estou até pensando em fazer algum texto escrito também, para daqui a pouco o pessoal se aproximar mais aí desse assunto do spread de crédito, porque não é uma coisa tão difícil de entender, mas se não ficou claro, você pode colocar algum comentário aí, fazer sua pergunta, que eu respondo ali depois, tá? Então, novamente, queria desejar aí um excelente início de ano aí para você, para sua família, né? E que aproveitem bastante as informações, se sintam confortáveis para fazer perguntas, né? E bom 2025!